Olá! Vamos dar continuidade à nossa aula. Bons estudos! Outro diagrama que sempre acompanha o caso de uso é o diagrama de atividade. Nós teremos mais para frente uma aula só falando especificamente do diagrama de atividade. Mas eu quis trazê-lo para cá, para junto com o caso de uso, porque se eu tenho um caso de uso onde ele tem um nível de detalhe muito grande, em que pode ter ambiguidade, esse caso de uso, ou seja, aquela funcionalidade específica, ela vai gerar um diagrama de atividade. Nesse diagrama de atividade, eu vou ter detalhado quais são aquelas ações, certo? Aquele caso de uso. Por trás daquele caso de uso, eu tenho uma infinidade de coisas, como, por exemplo, fazer o cadastro de um cliente. E aí, para fazer o cadastro desse cliente, eu tenho que fazer uma série de verificações antes. Eu tenho que verificar o CPF dele, eu tenho que verificar se ele tem algum tipo de dívida, se o nome dele está sujo, se não está. Eu tenho várias coisas que estão dentro daquele único caso de uso que é cadastrar o cliente. Então, ele vai me gerar esse diagrama de atividade onde eu vou estar especificando claramente o que deve se fazer. No nosso exemplo aqui, o nosso diagrama de atividade é para fazer um café. Observe o nível de detalhe, onde eu vou estar citando e deixando claramente tudo o que é preciso fazer para que não ocorra nenhuma ambiguidade, nem por parte do que o meu cliente está me dizendo, nem por parte do que eu vou passar para os programadores, para a equipe de teste, para que não haja ambiguidade e que a coisa saia de forma diferente do que se deveria lá na frente. Então, nós temos aqui um exemplo. Esse diagrama de atividade ele é executado pelo atendente. Esta bolinha aqui ela indica que está iniciando. E aí, qual é a primeira ação do atendente? Ele tem que colocar água para ferver. Para colocar água para ferver, ele precisa da panela, precisa da água. Depois de colocar água para ferver, ele vai ter como sair dessa água quente. E aí a ação que ele vai fazer é adicionar os ingredientes. Então ele vai colocar colher, ele vai precisar da colher, vai colocar açúcar, vai colocar o pó. Depois de misturar os ingredientes, ele precisa coar o café. E aí depois ele vem colocando a água quente e ele tem como resultado o café quente. Esta bolinha aqui vai representar a finalização do meu diagrama de atividade. Então, sempre que o caso de uso tem o risco de ter qualquer ambiguidade, a gente deve detalhá-lo dessa forma, ok? Quando o caso de uso ele não é uma ação direta, seca, simples, independente se, não, mas tá óbvio que é para fazer isso daqui. Não, se ele tem vários passos, ele tem que gerar um diagrama de atividade, tá bom? Óbvio, não existe. Cada pessoa vai interpretar de acordo com a sua experiência, com o que ela sabe a respeito daquele assunto, ela vai ter a sua própria interpretação. Então eu não posso me dar o luxo de achar que os meus colegas, os programadores, a equipe como um todo, vai pensar da mesma forma do que eu. Eu posso estar enxergando aquilo ali como óbvio, mas o meu óbvio pode ser diferente do óbvio de uma outra pessoa. Então, sempre que o caso de uso tem ações detalhadas ali por trás, eu necessariamente preciso desse diagrama de atividade para deixar claro e não correr risco de ter interpretações diferentes. Vamos agora ver os casos de uso do MESSE. Lembra da mercearia Pereira e Pereira? A gente vai ver aqui então quais seriam os casos de uso dessa mercearia. Então nós temos o caso de uso onde vai ter a parte de gestão de usuários. Então observe, esse é um caso de uso, por exemplo, que ele pode dar ambiguidades. A gestão de usuário pode ser o quê? Adicionar usuário, excluir o usuário, editar o usuário. Agora, se eu não deixo isso claro, pode ser que a pessoa só faça adicionar e excluir. E eu não tenho a parte de editar. Aí como é que eu faço, por exemplo, se eu tenho lá, no caso de uma gestão de clientes, o cliente mudou de endereço. Aí eu não posso alterar. Então observe que é preciso ter um nível de detalhamento muito grande, porque senão pode acontecer do sistema ter baixa qualidade justamente porque essas coisas vão passando desapercebidas. Aí eu tenho aqui gestão manual de estoque, emissão de relatórios, gestão de fornecedores, gestão de mercadorias,
gestão de pedidos de compra, fechamento de caixa, emissão de nota fiscal, operação de venda e abertura do caixa. Então, esses são os casos de uso, as ações que o meu sistema deve ter, certo? Para cada caso de uso que tiver coisas por trás, eu vou gerar um diagrama de atividade para deixar claro quais são as atividades que têm que ser feitas para, por exemplo, operação de venda. Quais são os detalhes disso? Como vai ser a operação de vendas? Basta eu registrar no estoque que aquele item foi retirado e pronto? Eu vou fazer a emissão de nota fiscal, eu vou dar a opção de parcelar, eu vou dar a opção de formas de pagamento diferentes. Então, tem várias coisas que estão por trás da operação de venda e eu preciso destrinchar isso através do diagrama de atividade. Eu já falei aqui para vocês algumas vezes que tudo que for facilitar o entendimento é válido na engenharia de software. Então, além de eu fazer os bonequinhos, fazer os casos de uso, o diagrama completo ali todo bonitinho, eu tenho também a minha lista de casos de uso. Eu preciso fazer essa lista para que eu tenha uma forma descritiva destes casos de uso. Então, observe que aqui apenas é uma tabela enumerando quais são os casos de uso e tendo uma descrição breve de cada um deles. Lembra lá que a gente já falou aqui que as pessoas elas têm formas de absorver melhor algo que ela esteja lendo, ou vendo, ou ouvindo. Algumas pessoas elas entendem melhor quando elas leem, outras quando veem imagens, outras quando escutam alguma coisa. Então a gente tenta fazer o máximo possível de ter a mesma coisa de formas diferentes para que cada um tenha a sua interpretação melhor possível. Então eu tenho também a lista de casos de uso com uma descrição breve. Vamos falar agora sobre quem seriam os atores do MESS. Eu tenho o caixeiro, eu tenho o gestor de compras, o gestor de estoque, o gerente e o sistema financeiro. Observe que aqui é um software, é um sistema financeiro. Aqui são pessoas. Então, o meu sistema financeiro ele entra aqui também como um ator. E mais uma vez eu tenho o quê? A lista de atores. Então, eu tenho aqui quem são os atores, tem a enumeração e uma descrição breve do que cada um deles fazem. Da mesma forma que eu tenho para casos de uso, eu tenho também para os atores. Outra tabela que é muito importante ter junto com os diagramas de casos de uso é as características do usuário. Nessa tabela, eu não só estou listando quem são os meus usuários, mas eu tenho a permissão de acesso de cada um. Essa permissão de acesso vai permitir a segurança do meu software. Porque, a priori, se eu apenas tenho aqui a lista de atores, eu não estou passando a informação quem pode acessar o quê. Observe que tem aqui um gestor de compras. Ele vai ter uma certa responsabilidade em relação às compras que ele vai fazer para repor no estoque. Eu tenho a pessoa que fica no caixa. Então, estamos lidando aqui com situações em que envolve finanças, as finanças do negócio. E aí eu preciso ter um nível de segurança. Então, por exemplo, um gestor de estoque, ele deve ter acesso ao caixa? Isso não pode acontecer. Eu preciso delimitar esses acessos para que eu consiga ter uma segurança maior no meu software. Então, o que acontece? Eu tenho a lista de usuários com as permissões de acesso. Então, o que o caixeiro pode fazer, o que o gerente pode fazer, o gestor de compras pode fazer, o gestor de estoque. Observe que aqui o sistema ele saiu de cena, porque eu não tenho a necessidade de restringir, já que eu estou falando de um sistema. Agora, se esse sistema, por exemplo, é algo da internet, é algo que tem acesso a uma rede que pode ser invadida, aí já torna interessante eu colocar restrições também. É uma forma de manter uma segurança a mais. Vamos agora falar sobre os formatos de casos de uso. A gente já viu aqui que temos o formato do diagrama, onde eu tenho os atores, tenho os casos de uso, tenho o formato descritivo nas tabelas, mas eu tenho também outras formas de representar o caso de uso. Aí eu tenho a descrição contínua.
Nesse formato, a narrativa é feita através de um texto livre. Então, é um texto falando quais são as funcionalidades do sistema. Temos também a descrição numerada. Nesse formato, a narrativa é descrita através de uma série de passos enumerados. Tem muitas pessoas que entendem melhor dessa forma. E temos também a descrição particionada. Nesse formato, a sequência de interação entre o ator e o sistema é particionada entre duas colunas, uma para o ator e outra para o sistema. E essa forma de estruturação da narrativa tem o objetivo de separar as ações e reações do ator e do sistema. Vamos ver aqui uns exemplos práticos. Então vamos lá. Num caso de uso que é para realizar saque em um caixa eletrônico, como seria a descrição contínua? O cliente chega ao caixa eletrônico e insere o seu cartão. O sistema requisita a senha do cliente. Após o cliente fornecer a sua senha e esta ser validada, o sistema exibe as opções de operações possíveis. O cliente opta por realizar um saque. Então, o sistema requisita o total a ser sacado. O sistema fornece a quantia desejada e imprime o recibo para o cliente. Então, essa é uma descrição contínua de um caso de uso que é realizar saque. Vamos agora para a descrição numerada. Como seria a descrição numerada desse mesmo caso de uso? O cliente insere seu cartão no caixa eletrônico, o sistema apresenta a solicitação de senha, o cliente digita a senha, o sistema exibe o menu de operações disponíveis para aquele cliente, o cliente indica que deseja realizar um saque, o sistema requisita a quantia a ser sacada, o cliente informa a quantia a ser sacada, o cliente retira a quantia solicitada e o cliente retira o recibo. Observe que é a mesma descrição, só que agora ela está enumerada. A descrição particionada, ela tem um quesito a mais, que é a questão de tempo. Observe como é que funciona. Primeiro, o cliente insere o cartão no caixa eletrônico. Como é uma ação, ela ocorre num determinado tempo, é como se isso aqui fosse a minha linha do tempo. À medida que vai descendo, vai passando o tempo. Então, primeiro é o cliente que tem a ação de inserir o cartão no caixa eletrônico. Depois, o sistema apresenta a solicitação da senha. Aí, o cliente digita a senha e o sistema exibe o menu de operações disponíveis. Depois, é solicitada a realização de saque. O cliente vai lá e escolhe sacar. Aí, o sistema requisita a quantia a ser sacada. O cliente informa qual que é a quantia a ser sacada. E o sistema autoriza o saque e impressão do recibo. Para finalizar, o cliente retira a quantia e o recibo. Observem que todas estão falando da mesma situação, mas elas estão descritas de formas diferentes. Já sabe, né?